Pessoal, então a palavra de hoje se chama o poder da ressurreição. Lá em Mateus 28, estava tendo um domingo de manhã triste, de luto. Algumas mulheres foram ao sepulcro e encontraram lá um anjo do Senhor. E esse anjo mudou o dia delas, esse anjo de forma inesperada, de uma forma incrível, de uma forma singular, num dia que era para ser um dos dias mais tristes da vida delas, chorando a morte de Jesus, entristecidas, enlutadas, com tantas coisas que Jesus fez, com uma morte tão injusta, com um sacrifício que foi feito, com toda uma revolta popular que aconteceu com isso, com toda uma perseguição que estava se desatando naquele contexto. Aquele anjo disse às mulheres em Mateus 28:5: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Então a nossa vida de fé, ela sempre começa quando nós procuramos Jesus. De alguma forma, a palavra de Deus nos encontra, nos conta algumas notícias sobre Ele, nos revela quem Ele é, e aí cabe a cada um de nós, e todos nós de alguma forma, algum dia fizemos isso. Talvez você está começando isso agora, esse mês, hoje, essa temporada da tua vida, mas a vida com Deus começa quando nós buscamos Jesus, quando nós procuramos por Jesus. Às vezes, inclusive, existem uns períodos da nossa história que nós buscamos Jesus no lugar errado, e depois a gente descobre e acaba mudando a nossa ótica, o nosso foco de buscar Jesus. Mas quando nós encontramos Jesus, todas as coisas mudam. Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida muda, o nosso entendimento sobre Deus muda, as nossas limitações, elas mudam, elas são transpassadas pelo poder do Senhor Jesus. Então aquele anjo, ele declara para as mulheres: olha, eu sei que vocês estão procurando Jesus, mas vocês estão procurando o lugar errado. O Jesus não está morto, Jesus não está aqui no sepulcro. Ele, como havia já dito, como havia profetizado, Ele ressuscitou. Então a Páscoa, ela só tem sentido para os cristãos por causa da ressurreição. A maioria das pessoas na nossa sociedade, quando lembra de Jesus pendurado na cruz. Essa é uma herança do catolicismo, que aderiu ao símbolo do crucifixo com Jesus pendurado. Logicamente que a morte de Jesus, ela tem muito significado teológico, bíblico e espiritual para as nossas vidas, mas a morte de Jesus na cruz, sem ressurreição, não seria nada diferente de muitos e muitos outros homens que eram crucificados no Império Romano. Jesus não foi crucificado excepcionalmente, junto dele no mesmo dia já tinha 2 outros sendo crucificados. O que faz a morte de Jesus ser especial, ser salvífica, liberar perdão para os nossos pecados, causar uma nova vida, é o fato de que Jesus ressuscitou. Então a Páscoa, ela só tem sentido para os cristãos por causa da ressurreição, e por isso que o domingo de Páscoa, ele é tão importante para os cristãos. Inclusive diferencia o cristianismo do judaísmo, porque os judeus, eles celebravam a Deus, eles buscavam a Deus nos dias de Jesus nas sinagogas no sábado, e os cristãos começaram a ser distintos, porque foi tão impactante a ressurreição de Jesus para eles, que eles passaram a se reunir no domingo de manhã cedo para celebrar aquele evento que deu origem à igreja. Então diz a história que motivo do calendário ocidental, influenciado aí pelo cristianismo, depois do Império Romano, a partir do século IV, ter o domingo como dia de descanso é uma ordenança que vem tradicionalmente a partir da ressurreição. Então, domingo é dia de descanso, por causa que é dia de celebrar Jesus. Domingo de Páscoa, então, é o dia que nós devemos lembrar que o nosso Senhor, Ele se entregou por nós, Ele enfrentou e venceu a morte, Ele derramou o seu sangue para fazer uma obra espiritual extraordinária e poderosa nas nossas vidas, mas Ele ressuscitou para que nós também tenhamos uma nova vida. Então a Páscoa, ela tem essa essência, mas eu quero falar contigo também rapidamente um pouquinho da onde que vem essa expressão Páscoa. Não foi uma sociedade distante de Deus que inventou Páscoa e o cristianismo pegou a palavra Páscoa para ele. Não, Páscoa, ela é originada na Bíblia, é na cultura bíblica que a Páscoa foi estabelecida. Quando Deus, ele faz uma aliança com o povo de Israel, o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó, Deus faz aliança lá com Abraão e com a sua descendência. Esse povo se multiplica muito, esse povo cresce muito, então depois de muito tempo acaba sendo escravizado, porque ameaça lá o poder do faraó do Egito, que antes conhecia José, aí José morreu, o faraó também morreu, e veio outro faraó, ficou com medo do poder daquele povo, escraviza ele por 4 séculos.
Então aquele povo clama por libertação, clama a Deus. E tinha se afastado um pouco de Deus, começa a clamar a Deus, e Deus, ele diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo. E ele levanta um homem chamado Moisés. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Tem novela sobre isso, tem filme sobre isso, está na Bíblia sobre isso. Deus levanta Moisés para ser o libertador do povo de Israel. E quando Moisés vai lá e enfrenta corajosamente, sobrenaturalmente o faraó, o que o faraó diz? Não vou libertar. Esse povo não vai ser livre. Por que eu libertaria? São milhares e milhares de pessoas. O que eu ganho com isso? Eu não vou libertar coisa nenhuma. Quem é tu para me pedir isso? Quem é esse Deus aí? E Deus começa a se revelar que é o Deus todo-poderoso, inclusive acima dos deuses egípcios, acima do próprio poder do faraó. E Deus começa a provar, sinal após sinal, que Ele é o Deus sobre todo e qualquer outro Deus. Ele é todo-poderoso. E Ele estava ordenando que o seu povo fosse liberto. O faraó vai resistindo, ao ponto que chega a 10ª praga sobre o Egito. Deus libera 10 sentenças de julgamento sobre aquele governante, que libera também sobre todo aquele povo um sofrimento, porque estava desobedecendo a Deus. E agora então a 10ª praga é uma praga muito triste, muito avassaladora, que é a morte dos primogênitos. Naquele dia viria o anjo da morte, viria causar morte sobre os primogênitos dos animais e das famílias humanas. Inclusive o filho mais velho do próprio faraó foi morto naquela noite, pela sua negligência, pela sua desobediência, por não ter dado a libertação ao seu povo. Mas nós sabemos que isso, apesar de ter sido uma ocorrência específica na história, é carregado de muitos simbolismos para as nossas vidas hoje, e é por isso que está registrado na palavra de Deus. Houveram vários outros momentos na história sanguinários, várias outras guerras, várias outras atrocidades, que não estão descritas na palavra de Deus. Mas se está descrito na palavra de Deus, é porque tem sentido para as nossas vidas. Mas nesse dia de Páscoa, Deus queria libertar o seu povo, e viria a morte sobre todos que estivessem dentro do Egito. Como é que faz agora para que as próprias famílias do povo de Israel, que estava lá para ser libertado, sob a liderança de Moisés, daquele cativeiro do Egito, como que faz para que essas famílias que já estavam sofrendo tanto há tanto tempo, não tivessem também essa praga sobre a sua casa? Então Deus estabelece um ritual, Deus estabelece ali um cerimonial naquilo que foi conhecido como a Páscoa do Senhor. Essa é a origem da Páscoa. E isso foi tão marcante, tão impactante, tão simbólico para a vida do povo de Deus, que Deus transformou esse ato que os livrou dessa última praga de morte e que causou a sua libertação do deserto. Deus estabeleceu e transformou que isso que se estabelecesse como uma festa anual que o povo deveria celebrar de forma perpétua por todas as gerações. Inclusive, a saída do Egito marcou o tempo de um novo ano. Então o calendário judaico começou a ser contado a partir da Páscoa também. Não é por coincidência que quando Jesus ressuscita, o calendário do mundo começa a ser também contado a partir dessa Páscoa. E Jesus, ele também vem para nos livrar da morte. E aí quando Deus, ele estabelece essa ritualística, que é um símbolo daquilo que haveria de vir, as famílias judaicas deveriam sacrificar um cordeiro puro de um ano, sem defeito, e oferecê-lo a Deus, e pegar o sangue dele e colocar marcado sobre os umbrais das suas portas na sua casa, mas também participar do corpo dele, ingerir aquele corpo, se alimentar daquele mesmo cordeiro, aquele mesmo que o sangue estava lhe causando salvação na sua casa, deveria ser ingerido, deveria ser participado, e eles ali alimentados deveriam estar dentro das suas casas, esperando que a morte viesse e crendo que a morte não chegaria dentro da sua casa. E a partir disso, eles seriam libertos para uma nova vida. Então, essa palavra Páscoa, ela vem do hebraico pakar, e ela significa justamente passar por cima. Tem duas palavras em inglês que é falado sobre Páscoa. Uma delas é Easter, que tem a ver aí com a cultura, com a tradição, o coelhinho da Páscoa e toda essa questão aí que a gente tem vivido na nossa tradição social. Mas a outra palavra em inglês para Páscoa, ela é Passover, que significa passar por cima. A gente não tem em português isso, a gente chama só de Páscoa mesmo.
E quando a gente entende esse passar por cima, o que era justamente? Que a morte viria visitar aquela família, a morte viria visitar aquelas pessoas, e ao ver o sangue do cordeiro estabelecido sobre aquela casa, a morte passaria por cima daquela casa e seguiria para o seu juízo que Deus havia estabelecido. Isso é Páscoa, é a morte passar por cima e não recair sobre a nossa realidade. Daí então Jesus vem, e quando Jesus começa o seu ministério, João Batista, lá no início do livro de João, que João Batista não escreveu o livro de João, mas João fala sobre João Batista. Isso é uma coisa interessante de você pensar, tem muita gente cansada hoje. Deixa para escutar no podcast, depois você vai entender. João Batista, dito por João, que não é o Batista quando escreve seu livro, ele avista Jesus e ele diz assim: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, nós cantamos hoje, ele morreu como um cordeiro. Ele foi sacrificado. Depois o apóstolo Paulo, quando nós lemos hoje aqui no início do culto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele diz que Jesus se tornou o nosso cordeiro pascal. Então tem muitos simbolismos na Bíblia que são interessantes demais da gente aprender. Jesus, ele carrega muitos outros simbolismos, muitas outras palavras proféticas do Antigo Testamento que se cumpriram nele. Mas nesse domingo de Páscoa nós temos que lembrar, Jesus é o nosso cordeiro pascal, que foi morto na sexta-feira de Páscoa. Justamente, não foi coincidência, gente, não foi coincidência. Jesus, de propósito, vai a Jerusalém na semana de Páscoa para ser morto na sexta-feira. Porque tudo aquilo que nós vemos como sombra que haveria de vir, lá na história do Êxodo, lá no Antigo Testamento, quem está fazendo a leitura bíblica anual aí já passou por isso, né? Já está bem mais para frente, lá no Pentateuco. Mas quando nós vemos isso, nós precisamos aprender que não foi coincidência que Jesus morreu justamente quando o povo de Deus estava celebrando a Páscoa. A ceia que Jesus estabeleceu, que nós vamos hoje celebrar aqui também, Jesus estabeleceu a ceia na quinta-feira, aquele sacrifício, aquele cordeiro que foi morto na quinta-feira, participou com os seus discípulos na ceia e trouxe o simbolismo para ele, é a ceia que eles fazem uma vez por ano na cultura judaica no texto bíblico. Jesus fez a ceia de Páscoa para estabelecer a ceia da igreja. Jesus foi morto pelos nossos pecados, foi morto para nos dar vitória sobre a morte, no mesmo dia que aquele cordeiro foi morto para livrar da morte também o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Você está entendendo isso? Está fazendo sentido para você? Ok? Quando isso se cruza no nosso entendimento bíblico, nós começamos a ampliar a nossa visão sobre quem Deus é. E agora então, quando Jesus ressuscita, é uma coisa nova. Isso é uma coisa nova. Por causa que o cordeiro que eles tinham sacrificado todos os anos não ressuscitava. Ele virava churrasco. Ele era uma memória. E na verdade aquelas pessoas tinham sido livres da morte pelo faraó, mas não tinham sido livres da morte do seu espírito. E agora Jesus vem para um sacrifício muito mais elevado, muito mais superior. Jesus vem, ele morre também, a morte agora ele vence também, mas Jesus ressuscita para que nós também agora tenhamos uma nova vida. Infelizmente o povo de Israel foi para o deserto e logo em seguida recaiu em vários erros, várias desobediências, e aquela geração que celebrou a Páscoa não viveu uma nova vida. Infelizmente, não viveu uma vida abundante. Toda ela morreu no deserto, por causa que aquele sacrifício, ele livrou sim das mãos do faraó, mas ele não foi definitivo para resolver um problema espiritual que havia dentro da humanidade. Agora Jesus, ele libera o que nós estamos chamando hoje de o poder da ressurreição. E é pelo poder da ressurreição que Jesus comprova que ele é o Filho de Deus. Então abra comigo aí, Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder. Coloca aí para nós. Aí, já está aí. Foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a maior prova de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o poder da ressurreição. A maior prova, o maior feito que declara que Jesus
é o Cristo, é que ele ressuscitou. Então o poder da ressurreição nos demonstra que Jesus é o Cristo. Ele é a prova de que Jesus é o Cristo. Segundo lugar, em Atos capítulo 13, abra lá comigo, Atos capítulo 13, versículo 32 e 33. Nós percebemos que o poder da ressurreição, ele foi e deve ser nos nossos dias o combustível para anunciar o Evangelho. Às vezes a gente quer anunciar o Evangelho, mas dentro do nosso coração a gente só quer que tenha mais pessoas na nossa célula. Às vezes a gente está anunciando o Evangelho, mas dentro do nosso coração a gente só quer que os nossos familiares não fiquem assim, indispostos com a gente, porque está indo para um lugar diferente no domingo à noite ou na hora da célula, quer resolver esse conflito. Às vezes a gente perde a essência do porquê nós devemos levar o Evangelho. Nós devemos levar o Evangelho por causa do poder da ressurreição, para que haja nova vida sobre cada pessoa que nós evangelizamos. Quando nós perdemos a expectativa do poder da ressurreição, a gente só evangeliza quem a gente gosta. A gente só evangeliza quem a gente queria que estivesse do nosso lado na igreja. E o Senhor Jesus nos ensina a levar o Evangelho a toda a criatura, a sentir a dor, a misericórdia por aqueles que estão se perdendo por causa do poder da ressurreição. Então, em Atos 13, 32, diz assim: nós lhes anunciamos as boas novas, ou traduzindo o Evangelho, o que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Diz assim comigo: Deus cumpriu a sua palavra, ressuscitando Jesus. Então a ressurreição não pode sair da nossa mente, não pode sair do nosso coração. A ressurreição é a essência do cristianismo. Foi por causa da ressurreição que Pedro pôde pregar e 3.000 pessoas receberam Jesus e foram batizadas no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Então é o combustível para anunciar o Evangelho, o poder da ressurreição. Quando Deus colocar no teu coração, colocar diante de ti situações, pessoas que o Evangelho precisa ser anunciado, não pensa em quem é. Não pensa se essa pessoa merece ou não. Não pensa se você gosta ou não gosta. Não pensa se você tem intimidade ou não tem. Prega o Evangelho, porque o poder da ressurreição que te alcançou precisa alcançar mais gente. Nós precisamos ver a glória de Deus invadindo toda a terra. É nossa missão destruir as obras das trevas. É pelo poder da ressurreição que nós temos energia, intensidade, motivação para anunciar o Evangelho. Lembre-se, a gente não tem que anunciar o Evangelho só para quem a gente gosta, só para quem a gente gostaria de estar do lado. Nós temos que entender o poder da ressurreição como salvação para todas as pessoas. Filipenses capítulo 3, versículo 10, se tiver no TLH aí na projeção, nós aprendemos que o poder da ressurreição, ele é compartilhado com todos que conhecem a Cristo. Então essa é uma parte que nos toca hoje aqui, que eu vou pegar um pouquinho mais de tempo. O poder da ressurreição, quando nós cremos em Cristo, ele é impartido sobre as nossas vidas. Ele nos alcança. Diz Filipenses 3,10 na NTLH assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Diga aí para a pessoa que está ao teu lado: deseje viver debaixo do poder da ressurreição. Porque o poder da ressurreição é o poder suficiente para resolver qualquer outro problema nas nossas vidas. Qualquer outro desafio que nós venhamos enfrentar. Ninguém antes de Jesus venceu a morte por si só. Pela sua própria existência. O poder da ressurreição é o poder necessário para viver com vitória sobre qualquer desafio. Às vezes a gente está com um poder apenas de cura de enfermidades dentro de nós, então levanta uma dificuldade financeira, a gente já acha que a nossa oração não deve ir para aquele lado. Às vezes a gente entendeu o poder de Deus nas finanças, mas levanta um conflito em casa, a gente já vai resolver humanamente, porque a gente não creu que o poder de Deus vai resolver isso, afinal aquela pessoa é livre para ficar ali discutindo, criando problema, causando alguma coisa. A palavra de Deus diz não, a ninguém nós devemos considerar do ponto de vista humano, embora tenhamos considerado Cristo assim. Mas nós precisamos agora ver as coisas com olhos espirituais e trazer o poder da ressurreição para todas as esferas da nossa realidade. O poder da ressurreição faz com que nós venhamos entender que nós venceremos a morte. Eu vencerei a morte. Você? Também? Nós venceremos a morte. Esse é o poder da ressurreição.
E esse mesmo poder está liberado sobre as nossas vidas para que nós venhamos viver uma nova vida. Então tudo que também está morto ao nosso redor, está se dissolvendo, que é de Deus, que é bom, mas está escorrendo pelos teus dedos, você pode clamar no poder da ressurreição para que Deus restaure e traga vida. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 4 ao 7, diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Nós tivemos batismo aqui semana passada. O símbolo do batismo, de emergir em água e agora vir para fora, é o símbolo da ressurreição, do poder da ressurreição do Senhor Jesus sendo estabelecido sobre a nossa vida. Quando nós nos batizamos, quando nós temos uma aliança com Deus e cremos no poder da ressurreição, nós vamos viver uma nova vida. O mundo vive antes de Cristo e depois de Cristo, e você também deve viver uma vida antes de Cristo e outra depois de Cristo. Se está frequentando a igreja e a vida não está mudando, o poder da ressurreição ainda não foi crido e ativado na tua realidade. Está indo na célula e a vida ainda não tá diferente, o poder da ressurreição precisa ser crido e ativado, precisa ser vivido. Porque o poder da ressurreição causa em nós uma nova vida. De novo, o poder da ressurreição é a prova que Jesus é o Cristo, é o combustível para anunciar o Evangelho e é compartilhado sobre todos que conhecem a Cristo. E eu termino com João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Quando Jesus chega diante do seu amigo Lázaro, que havia morrido, ele vai fazer um milagre de ressurreição física, mas junto com isso ele também simbolicamente fala sobre o milagre da ressurreição espiritual. E ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É esquisito isso aí, né? Ainda que morra, viverá. Esse dia eu estava falando com uma pessoa que estava atravessando uma situação de luto. Nunca é fácil atravessar uma situação de luto, porque Deus não nos criou para a morte. Então a morte é consequência do pecado. Não é consequência, às vezes, né? Às vezes é, mas normalmente não é consequência específica de um pecado específico que alguém cometeu, mas da nossa essência pecaminosa, na humanidade, a morte se estabeleceu, chegou aí diante de nós, e a Bíblia fala que é o último inimigo que nós temos que vencer. E aí nós estávamos falando que às vezes nós vemos milagres, e vemos muitos milagres, na igreja aqui nós vemos muitos milagres de cura, e essa pessoa morreu de uma enfermidade, mas eu estava dizendo para ela, em algum momento nós vamos morrer também. Em algum momento nós teremos que enfrentar a morte. Às vezes Deus nos dá graça e a gente por buscar Ele e algum motivo do seu propósito, nós vencemos aquela enfermidade e a morte passa por cima e vai embora, mas algum dia a morte vai chegar para todos nós. E aí Jesus está dizendo assim, no versículo 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, os cristãos são conhecidos por pessoas que não têm medo da morte. Se você tem medo da morte, o poder da ressurreição precisa crescer ainda em você. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive, 26, e crê em mim, não morrerá eternamente. Então é isso que ele está dizendo. Primeiro, ainda que morra, viverá. Então, quando nós morremos, nós estamos vivos em Cristo, espiritualmente falando. Mas nós não estaremos com os nossos corpos mortos eternamente. Nós ressuscitaremos o dia que o Senhor Jesus voltar, com novos corpos, espero que mais bonitos. Eu quero ser mais bonito pela eternidade, né? Imagina, a eternidade inteira. Daí quero ser bonitão. Não sei se você quer também, se não quiser, já pede para Deus. Deus, me faz ressuscitar feio, tá bom. Eu acho legal ser bonito para sempre. Então, quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos com novos corpos. E isso tudo tem a ver com a Páscoa. Isso tudo tem a ver com o domingo de ressurreição. Porque o Cordeiro de Deus, estabelecido com o seu sangue derramado sobre essa casa espiritual aí, faz a morte passar por cima. E mais do que isso, você não precisa ficar vivendo escondido dentro dessa casa. Você vai sair de dentro dessa casa
e desafios que estavam do lado de fora vão ser superados para que você viva uma nova vida numa terra de forma abundante e próspera. E a tua família receba a verdadeira vida ainda nessa terra. Mas mesmo que você e eu morramos, nós ainda viveremos, porque o poder da ressurreição é derramado sobre nós.